Justiça suspende resolução que autoriza farmacêuticos a prescreverem medicamentos. Conselho Federal de Farmácia, CFF, ainda pode recorrer. A decisão aconteceu após o Conselho Federal de Medicina, CFM, entrar em uma ação para adorar a nova norma. Resumo: Conselho Federal de Farmácia, CFF, publicou no dia 17 de março uma resolução que autoriza farmacêuticos a prescrever medicamentos. A medida passaria a valer em abril. A medida foi questionada por entidades médicas e especialistas. No ano passado, o Conselho publicou norma sobre o tema, mas ela foi derrubada à Justiça do Distrito Federal. CFM alega que os farmacêuticos não têm atribuição legal nem preparação técnica médica para identificar doenças e definir tratamentos. Em sua decisão, o juiz afirma que o balcão de uma farmácia não é o local para se firmar um diagnóstico e tratamento de uma doença sob pena do exercício ilegal da medicina. A Justiça Federal suspendeu nesta segunda, dia 31, a resolução que autoriza farmacêuticos a prescrever medicamentos, incluindo aqueles que exigem receita médica. O Conselho Federal de Farmácia, CFF, ainda pode recorrer. A decisão foi tomada após o Conselho Federal de Medicina, CFM, entrar com uma ação judicial para anular a nova resolução do CFF. A sentença tem caráter liminar, pois suspendeu os efeitos da resolução do CFF antes do julgamento definitivo da ação. A decisão é assinada pelo juiz Alor Piacini, da 17ª Vara Federal Civil da Justiça do Distrito Federal. Em sua decisão, Piacini afirma que o balcão de uma farmácia não é o local para se firmar o diagnóstico e tratamento de uma doença sob pena do exercício ilegal da medicina. O juiz determinou que o CFF divulgue a decisão em seu site e outros meios de comunicação institucionais sob pena de multa diária de R$100 mil. Na sentença, o juiz afirmou que somente lei de iniciativa da União aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada poderia, em tese após amplo debate com a sociedade, atribuir ao farmacêutico iniciativas constantes da Resolução 5/2025 do Conselho Federal de Farmácia. Resolução contestada. A nova norma do CFF foi publicada no Diário Oficial de 17 de março e passaria a valer a partir do mês que vem. Com a nova resolução, a prescrição de remédios que precisam de receita estaria restrita ao farmacêutico que possua registro de qualificação de especialista RQE em farmácia clínica. Com a atuação, a medida já havia gerado reações negativas de associações médicas que questionam a capacidade dos farmacêuticos para a função e alegam que a atividade não faz parte do trabalho desses profissionais. Na ação e análise da Justiça Federal, o Conselho Federal de Medicina, CFM, afirma que os farmacêuticos não têm atribuição legal nem preparação técnica médica para identificar doença, definir tratamento e medidas para restabelecer a saúde de pessoas acometidas das mais diversas doenças. Absolutamente legal, disse CFM sobre resolução do Conselho Federal de Farmácia que permite prescrição de medicamento por farmacêuticos, fonte Adobe Stock. O que diz a regulamentação? Entre outros aspectos, a resolução CFF-N número 5 de 20 de fevereiro de 2025 permitiria que o farmacêutico prescreva medicamentos, incluindo os de venda sob prescrição, renove prescrição previamente emitidas por outros profissionais de saúde legalmente habilitados, faça exames físicos de sinais e sintomas,
realize, solicite e interprete exames para avaliação da efetividade do tratamento. Para isso, eles se baseiam na licença que o farmacêutico tem de traçar o perfil farmacoterapêutico do paciente para o CFF. Isso dá ao farmacêutico o direito de prescrever medicamentos e renovar receitas. O G1 conversou com o advogado Anderson Furst, especialista em bioética e professor de bioética e direito das organizações da saúde da Faculdade Israelita de Ciência da Saúde, Albert Einstein, e explica que esse não é o entendimento legal. O perfil diz respeitar e entender a reação entre medicamentos que aquele paciente toma. Por exemplo, a ginecologista passa uma medicação e o cardiologista outro. Esses médicos não se falam. Quando você vai comprar, o farmacêutico pode avaliar se há interação entre as medicações, se você deve voltar ao médico para rever. É muito mais sobre um reforço de cuidado com o paciente. Ela não pode, por exemplo, sinalizar a interação e trocar a medicação, explica. A resolução ainda permite que o farmacêutico colete dados por meio de análise farmacêutica, faça exames físicos com a verificação dos sinais e sintomas, realize, solicite e interprete exames para avaliação da efetividade do tratamento. A proposta do Conselho é que o profissional faça algo parecido com uma consulta médica. A adoção do pronto atendimento em farmácia vem sendo ventilado do rabo, com uma das gigantes segmento anunciando a proposta como parte dos seus planos futuros. O advogado Anderson Furtz explica que a regulamentação está tentando atender uma demanda de mercado, mas que há muitas lacunas legais. A proposta é que o farmacêutico que atue como médico, mas não há legalidade disso. É uma tentativa de entrar no mercado, mas estamos falando de saúde. E se ele solicitar exames, como o plano médico vai aceitar o pedido, o SUS vai aceitar uma solicitação de exame feito na farmácia? Questiona. A UGU, o CFF rebateu crítica de entidades médicas dizendo que a prescrição terapêutica não é atividade privativa dos médicos. Afirmou que a prescrição de medicamentos está vinculada aos farmacêuticos com registros de especialistas, que os farmacêuticos não podem prescrever medicamentos que já possuem notificação de receita com o chamado de tarja preta, que a decisão está baseada na lei que regula a profissão e das diretrizes curriculares dos cursos de farmácia. O Conselho ainda alega que há um reconhecimento do Ministério da Saúde como a prescrição de profilaxias pré e pós-exposição ao HIV, PrIP e PIP. A prescrição de PrIP e PIP por farmacêuticos e enfermeiros é regulada por conselhos de classe, sendo estimulada pelo Ministério da Saúde como parte dos esforços de eliminação do HIV como o problema de saúde pública do país e de ampliação do acesso dos usuários do Sistema Único de Saúde SUS. A estratégia de prevenção, informou o Conselho. Antes, disputas judiciais sobre prescrição. A nova resolução do CFF foi publicada há poucos meses após uma decisão da mesma 17ª Vara Federal Civil da Justiça do Distrito Federal contra outra norma do CFF sobre o mesmo tema. Ou seja, esta é uma segunda tentativa. A Justiça do Distrito Federal declarou ilegal a Resolução 586/2013, que permitia que farmacêuticos receitassem medicamentos e outros produtos que não exigiam prescrição médica. Ainda cabe recurso da decisão. A resolução é mais um capítulo da disputa por espaço do mercado de saúde
do Brasil. Como o mercado de estética recentemente, o G1 publicou uma reportagem explicando os bastidores da disputa entre entidades profissionais pela fatia do mercado de procedimentos. O que o advogado explica é que, como no caso dos procedimentos, a segurança do paciente é dada a ele com responsabilidade. É o paciente quem vai ter que cuidar da sua segurança quando essa questão deveria ser vista como saúde pública, explica Furst.